Olá, estamos aqui mais uma vez com Direito Mais Esporte. Hoje eu estou trazendo com bastante alegria uma grande amiga do Direito Desportivo, doutora Ana Linhares. Muito prazer estar aqui, Ana. Eu te agradeço demais ter aceito o nosso convite. Rê, eu acho que a honra é toda minha. Obrigada pelo convite. Para mim foi até uma surpresa, né, ter esse convite tão rápido assim, né? Não estava esperando, mas é uma honra que a gente possa ter um bate-papo bem interessante aqui, trazendo direito, esporte, né? E duas mulheres Sim. Falando sobre o direito esportivo, né? Exatamente. A Ana, para quem não sabe, ela é uma colega minha do direito desportivo, assim como eu, é uma especialista em direito desportivo. E ela se destacou bastante aí nos últimos 3 anos lá na comissão, que hoje eu sou vice-presidente, estou, né, vice-presidente na OAB da Barra da Tijuca. E a Ana escreveu, participou de livros, a Ana hoje ela advoga com o Mário Bittencourt, e aí a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu vou perguntar aqui para ela, na verdade eu já conheço a história da Ana, virou uma grande amiga, mas eu vou fazer algumas perguntas para que vocês conheçam a trajetória da doutora Ana. Ana, explica aí pra gente como é que você entrou no direito desportivo. Bom, vou começar um pouquinho lá atrás, né? Logo que eu tirei a minha carteira da OAB, foi no início da pandemia. Uhum. Então, eu fiquei uns 2 anos com a carteira sem poder advogar, porque estava todo mundo em casa. E aí, quando eu estava tentando entrar no mercado de trabalho, aí entrou a pandemia, aí eu tive que parar. Então, depois de uns 2 anos, mais ou menos, de eu ter pego a carteira, que eu consegui começar a ali caminhar no direito, né? Então, não entrei logo, assim, de começo na área do direito esportivo, mas eu, quando eu era adolescente, eu joguei bola, canhota, amava jogar futebol. Mas você jogou em algum time específico? Em Minas, eu joguei pelo Minas, na época. Eu comecei no futsal, eu acho que é a trajetória, né, de todo mundo. E aí, logo quando eu tava indo de 16 para 17 anos, eu lesionei meu joelho. E aí, acabei não seguindo no futebol. Mas o esporte sempre teve em mim, né? Mas engraçado que eu nunca tinha pensado em trabalhar com o esporte, assim, numa área jurídica, né? Numa área mais profissional. Aí, quando eu peguei minha carteira, comecei a divulgar algumas outras áreas, trabalhista, pegava algumas coisas de cível, mas não tinha entrado, assim, nem conhecia muito a área do direito esportivo. Eu sou cristã, e aí lá na igreja a gente tem muitos amigos, né? Todo mundo se conhece muito. E na época eu tinha muitos amigos, assim, que jogavam bola, atletas e tal. Sim. E aí na época eles começaram, Ana, dá uma olhada pra mim nesse contrato, não sei o quê. Aí uma amiga minha lá da igreja, ela virou e falou assim, cara, você conhece tanta gente, você sabe, tá nessa área, por que você tem tudo a ver com o esporte? Você não tenta o direito esportivo? Aí eu assim, caraca, parece que abriu assim algo né? na minha mente, assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Né? Então, assim, por isso que eu sempre falo assim, a gente tem que estar com pessoas certas que vão te alavancar, que vão levar você para um propósito maior, né? No meu caso, era um propósito que Deus tinha para minha vida, né? Então, aí eu falei, cara, é uma resposta, assim, de Deus que eu realmente tava esperando ali, porque eu tava numa área que eu não gostava do direito. E aí, quando ela falou isso, eu comecei. Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer pós-graduação, comecei a fazer curso, comecei a correr atrás. E pra quem não sabe, a gente não tem... Desculpa, Ana, te cortar. Nada. Pra quem não sabe, a gente não tem essa disciplina na faculdade. Atualmente, agora, acho que é o FRJ, que é coordenada pelo professor Ângelo Vargas, né? Aliás, aproveitar para mandar um grande abraço pro professor. E na Unigama. Uhum. Geralmente a gente pesquisa, até doutrina é muito difícil. A gente não tem material. Não tem material. E aí nós precisamos correr atrás e somos poucos, né? Mas continua. Aí quando eu decidi assim, entrar, eu falei assim, cara, o que eu posso fazer para eu conseguir entrar no direito esportivo? Que era uma área assim que todo mundo falava que era fechada, uma área que todo mundo falava, nossa, é muito difícil você conseguir entrar, mulher, conseguir entrar assim no meio do esporte, é difícil e tal. Eu falei assim, cara, não vai ser difícil para mim. Algo ali vai acontecer. Aí eu comecei a estudar, comecei a buscar assim oportunidade, criar as oportunidades, né? Então, o que eu fazia? Eu tirava
tirava, assim, horas do meu dia, abria meu Instagram, pegava todos os agentes de futebol, intermediários que eu via, e eu mandava mensagem para eles apresentando o meu trabalho, apresentando o que eu fazia, o que eu... a parte contratual, sobre os filhos, né? Às vezes atendia muita mãe também, né? De atleta, comecei a atender mães de atletas. E aí até que comecei a entrar mais nessa área dos intermediários e agentes de futebol. Foram meus primeiros clientes, né? Eu pegava muito essa parte contratual dos agentes, dos intermediários, né? E aí comecei a pegar, através desses intermediários, comecei a pegar os pais dos atletas. Então os pais começaram a me procurar, mãe, pai, até que uma das mães, né? A mãe até de um atleta na época, ele estava indo pro profissional do Flamengo. Ela jogou o meu contato num grupo que tinham mais de 600 mães de atletas. Entendi. Então, a partir dali, assim, eu comecei a receber muita mensagem de mães. Ai, você pode olhar pra mim o contrato. Aí eu comecei, assim, a valorizar o meu trabalho. Né? Eu falei assim, cara, agora eu preciso valorizar o meu trabalho. As pessoas já estão me conhecendo, me vendo, e eu preciso valorizar isso. E aí eu comecei mesmo que pouquinho, eu comecei a cobrar um valor mesmo que irrisório, para as pessoas não acharem que eu estava fazendo aquilo de graça. Tinha, óbvio, pessoas assim que... Porque existe um sindicato para o atleta, né? Sim, sim. Mas assim, muita gente falava assim, doutora, eu não tenho condição de te pagar. E eu não deixava de fazer isso por causa de dinheiro. Nenhum momento. Eu acho assim, esse meio, as pessoas veem muito... Aconteceu várias muito vezes dinheiro. E as pessoas acham que os atletas ganham muito, sabe? Pouquíssimos dos atletas ganham muito. Sabe, os atletas que estão começando, muitas vezes são famílias que estão lutando para que os filhos possam crescer e se tornar um Neymar, um jogador de futebol. Na verdade, inclusive, tem muitos jogadores profissionais que também não ganham isso tudo. Exatamente. É só elite, né? Exatamente. E isso eu tô falando de vários esportes, de todos os esportes. Exatamente. Então, assim, aí eu fazia isso, sabe? Eu não esperava o cliente chegar até mim. Eu ia até ele. Eu apresentava o meu trabalho, eu mandava mensagem para os clubes, eu mandava mensagem, e-mail para as pessoas. E aí eu fui entrando. Aí teve um escritório em Portugal, só que ele fazia mais uma parte de imigração, a gente trabalhava mais com parte de imigração, né? Os atletas... Dos atletas? Também dos atletas, né? Que iam. Então, os atletas que chegavam, queria fazer uma parte imigratória para ir para Portugal, Europa, a gente cuidava toda dessa papelada, né? Essas coisas todas para que eles pudessem ir legalmente para o país, né? Entrar legalmente. Fiquei lá em torno de 1 ano, mais ou menos. Aí o escritório acabou indo para Espanha, expandiu um pouco. Aí eu falei, cara, eu preciso de algo mais concreto aqui no Brasil, aqui no Rio. Né? E aí eu comecei a buscar, a pesquisar e tal. E aí a comissão, assim, foi algo que me lançou, assim. Eu vejo que a comissão, assim, você, a doutora Márcia, até mandar um abraço pra Márcia, né? Muita gratidão a Deus pela sua vida, pela vida dela, porque, assim, vocês abraçaram as pessoas que queriam entrar nisso mesmo, sabe? Que estavam dando tudo ali. Porque a gente é jovem, né? Acho que muita gente acha que eu já tô há muitos anos no direito esportivo. É porque parece, pra quem não conhece a Ana, quando vê a Ana lá no tribunal, parece que tem anos de experiência. Exatamente, assim, mas eu acho que a gente acaba criando uma maturidade exatamente por a gente não poder ser imatura nesse meio. Sim. Né? Porque as pessoas são muito experientes no meio do futebol. Então, os advogados que tem são advogados muito experientes. Então, assim, para você conseguir entrar, você não pode se mostrar fraca, além de você ser mulher. Exatamente. Então, até porque, fala um pouquinho a quantidade de mulheres que temos quando a gente começou e hoje. Antes, menos ainda do que tem hoje, né? Eu acho que lá no tribunal, pelo menos, a gente faz muito... Ainda vou chegar na parte do escritório que eu tô agora, mas lá nos tribunais que a gente tá corriqueiramente ali quase a semana inteira, pouquíssimas mulheres. Se tivessem 4, 5 mulheres que atuam, assim, frequentemente nos tribunais, eu acho que é muito, né? Porque é um meio, assim, é um nicho, né? Que você tem que impor uma personalidade ali de autoridade. Você tem que criar uma autoridade ali, né? Então, hoje em dia, tem grandes mulheres que advogam para o direito esportivo, que são auditoras do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, né? O STJD, do TJD. Tem mulheres ali que você vê, assim, mulheres realmente, assim, grandes, sabe? Mulheres com muito conhecimento. Então, hoje a gente pode ver o que a gente não via lá atrás. A gente não via isso lá atrás. E, inclusive, a gente tem até experiência, né? No passado, agora...
Saiu agora a doutora Renata Mansur, que era presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. Sim, que é uma referência, né? Sim. A doutora Renata Mansur é uma referência, foi uma referência quando eu comecei, né? Continua sendo uma referência, né? Tem a Selma lá no Tribunal Antidopagem, como vice-presidente. Sim. Tem assim, se a gente fosse Mas falar... antes não tinha. Antes não tinha. Hoje as mulheres estão dominando aí o direito esportivo. E as mulheres são boas demais, são muito boas. Tem a Roberta no Fluminense. E a Roberta tem a Roberta do Figueirense. Assim, tem várias mulheres assim que estão no desportivo, que estão assim, mostrando para que a mulher veio no futebol. Sim. Sabe? Não é questão de só ser o futebol. Porque a doutora Renata, uma vez, ela até comentou que ela chegou num tribunal e todos os homens olharam para ela, né? O que essa mulher grávida tá fazendo aqui? Aí ela falou, eu não preciso entender de escanteio pra eu poder julgar alguma coisa. Nada, tem que saber CBJD. Exato. Então, assim, hoje em dia mudou muito. Mudou muito, muito. A gente não vê mais em relação a... Sim, até o respeito, né? Muito, exatamente. Ele olhava pra gente assim desconfiar. Antigamente, eu me lembro também atrás, quando eu entrei lá no TJD do futsal, aí foi a primeira composição, eu e a Márcia, né? E aí... Eles olharam assim pra mim, tipo, querendo ajudar. Só que, pô, eu não entro no negócio sem estudar. Aí eles falaram assim, se você quiser... Aí vieram 6 casos, assim, bem complexos. Se você quiser olhar só, deixar pra julgar depois... Eu falei, não, já tenho meu voto pronto. Aí quando eu dei os votos, eles falaram assim, caramba... Porque não tem como. A gente realmente tem que se qualificar. A gente tem que ajudar sempre, né? Até porque a legislação é constante. A gente, atualmente... Dos 3 anos para cá, a gente tem a SAF, a gente tem a nova Lei Geral do Esporte, tem que vem a mudando revogação muita coisa, né? Do torcedor, alguns artigos da Lei Pelé. Da Lei Pelé. Lei da manipulação de resultados de jogos eletrônicos, ou seja, de 3 anos para cá foram muita coisa. Ou você não se aperfeiçoou, ou... E se você for pegar todos os regulamentos que a gente tem, regulamento da CNRD, regulamento disso, regulamento geral das competições, da CBF, e regulamento de intermediário, e regulamento de agente de futebol, antidopagem. Cara, tem muita coisa que você precisa saber, sabe? Para você poder realmente ser qualificado, né? E eu acho, assim, que a prática conta muito. Exatamente. A gente pode ler o regulamento? Pode. Mas o que vai fazer a gente entender realmente é a prática, né? O dia a dia. Né? E o networking, eu acho que é importantíssimo. Isso a comissão, assim, trouxe também algo importantíssimo, assim. É esse networking. De você estar ali, de você estar presente nos eventos, de você se fazer presente, se fazer conhecido. Você podia explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que seria essa comissão? De direito esportivo? A comissão? Cara, a comissão de direito esportivo, assim, bom, na minha opinião, no meu ver, assim, o que eu vi na época que eu entrei, né? Logo que eu tentei, assim, entrar... É que as pessoas não sabem, né? É uma comissão de direito desportivo criada na OAB, e aqui no caso na seccional da Barra da Tijuca. E aí ela vai explicar o que a comissão fez e o que a comissão faz. Bom, eu não conheço outra comissão que tenha feito tanta coisa que nem você e a doutora Márcia fizeram. A Márcia fala que eu sou metida, mas eu concordo. Assim, realmente, assim, o cuidado que vocês tiveram com o estudante, o advogado, as pessoas que querem o direito esportivo foi algo, assim, absurdo, porque não existe, assim, eu não conheço nenhuma outra comissão. A gente pode ver, assim, e conversar com vários advogados de outras seccionais de outros estados, e eles falam que não existe, não tem outra seccional que faça tanta coisa em prol do advogado desportivo, em prol do estudante desportivo e da pessoa que quer entrar no direito esportivo. Então, assim, foi o ano inteiro, ano passado, com vários eventos, várias oportunidades, sabe? E você e Márcia, assim, dando oportunidade. Quer dar uma aula? Caramba, nunca dei uma aula. Como assim? Quer dar? Quero. Que a gente colocou, né? Mas assim, esse foi o objetivo desde o início. Quando nós fomos convidados para Renata Mansur, que também é vice-presidente da OAB da Barra e até agora está concorrendo para ser presidente, ela deu essa oportunidade. Eu queria até agradecer a Renata agora. E aí nós tivemos a oportunidade de estar fazendo esse trabalho. E eu lembro que a gente anotou isso no papel e graças a Deus a gente conseguiu cumprir. Sim. E eu falei para a Márcia, se 10% disso aqui a gente conseguir cumprir, eu me dou como satisfeito. Não, e assim, e o mais engraçado, que várias pessoas, assim como eu, que começaram na comissão sem emprego, sem entrar, assim, no desportivo
prática mesmo, Sim, vários. hoje a gente vê vários. Tamires, Lorena estão lá trabalhando no Figueirense, eu trabalhando no escritório do Luiz, do Mário, né, e do Marcelo, são os 3 sócios lá. Tem várias pessoas. Sandro está trabalhando no Ministério do Esporte em Brasília. Sabe, a gente olha assim, pessoas... Todos viraram grandes amigos, né? Não, e tudo com café. Aliás, esse podcast saiu do café também, né? Mas, assim, as pessoas realmente que se empenharam, que quiseram... É o que eu sempre brinco, assim, em todas as palestras já que eu costumo dar, cola com a Renata e a Márcia que dá certo. Porque é verdade, assim, porque vocês investem em quem vocês veem que querem, sabe? As pessoas que querem, vocês investem. E foi isso, assim, que vocês fizeram comigo. Porque você e Márcia o tempo todo, Ana, quer dar essa aula? Ana, quer... Sabe? E isso impulsiona a gente ao quê? A estudar mais, a saber mais, a buscar mais conhecimento. Porque como é que a gente vai dar uma aula? Se alguém perguntar alguma coisa e você não sabe... Então, assim, você tem que ir além do que você vai explicar ali. São desafios que, inclusive, eu mesma tive que ir me superando a cada dia, né? Aquela vez que me chamou para Portugal, eu falei, agora? Só que, assim, é uma coisa que eu ia falar da Justiça Desportiva do Brasil. Sim. Mas aí a gente passa uma semana lendo, mas isso é bom, porque a gente vai crescendo profissionalmente. E amanhã ou depois um cliente nosso que sai... Que vê, Não, além de ver... a gente consegue ajudar ele dentro do trabalho dele. Sim. Não, e o mais legal também, assim, que da comissão, das pessoas da comissão, surgiu os livros, né? Os artigos, né? Que até a gente vai... A Renata vai falar um pouquinho depois. Foram 2, né, Rê? Sim. Esse foi o primeiro. Então, esse foi o primeiro, livro, né? foi uma ideia nossa, numa dessas idas e vindas, num curso que a gente tem em parceria com o GED da FND, lá com o professor da UFRJ, o professor Ângelo Vargas. E lá eu já escrevia. Beijo, professor. E lá eu já escrevia. É um mestre. E aí, na OAB, ninguém, assim, nenhuma cidade, nenhum estado tinha publicado nenhum livro. E aí nós decidimos fazer esse livro. Aí nós organizamos os membros da comissão que quiseram participar e cada um escreveu e deixamos à vontade para trazer convidados. E aí esse foi o nosso primeiro livro, né, que a doutora Ana, enfim, tem vários autores, né? Sim. Que a editora Processo também abraçou a nossa ideia e publicou esses livros. Queria também agradecer o Renato, que está sempre contribuindo com a gente nas nossas ideias aqui. E tem aqui nesse primeiro livro nós temos o Sérgio Queiroz, que é o secretário-geral, temos a Mariana Lucas, que também é do GED, e o pai dela, falando sobre o direito ao esporte e o fomento do estilo de vida saudável. Tem uma classificação dos jogos eletrônicos como esporte, Marcos e Bia, Mônica Flauzina, enfim. E tem o da Ana, falando sobre as principais alterações do regulamento do novo agente da FIFA. Fala aí, Ana, desse artigo. Você pode... na época, como eu comecei com os intermediários, né? Então foi uma coisa assim que, para mim, escrever sobre o novo agente de futebol, né? Que mudou aquela nomenclatura. Antes era o intermediário, aí depois virou o agente de futebol. E aí a gente fez um compilado aí das coisas que foram alteradas, como comissões, o que ele poderia, não poderia fazer, o que ele... até onde ele poderia ir, quais são os limites agora do agente de futebol, o que seria, o que aconteceria. Eles ficaram muito em dúvida, né, em relação a isso. Então, a gente conversou muito, eu conversei muito com eles em relação ao que ia mudar, o que não ia mudar, né. Ele não está totalmente em vigor, né, que teve aquela questão da regulamentação da FIFA, que acabou suspendendo o negócio da CBF, aí ficou aquele impasse, né. Então... ainda tá, né? Ainda tá, porque o que aconteceu? Eles diminuíram a comissão, né, do agente de futebol, que a CBF trazia 10%, a FIFA unificou e trouxe 3% e 5%, dependendo ali do salário do atleta, né? Então, eles não gostaram muito, o intermediário não gostou muito. Porque, querendo ou não, quem movimenta o futebol são os intermediários. Exatamente. Que leva atleta pra lá, traz atleta pra cá, leva pro clube, volta do clube. Particularmente, se for pra dar uma opinião, eu acho até injusto com relação... intermediário. Porque assim, perante a FIFA... Porque muitos eles colocam muito dinheiro no bolso durante muito tempo. Sim, o que eles falaram foi exatamente essa movimentação financeira que teve, que é a maior movimentação financeira que tem, são em relação às transferências e os intermediários, né? As transferências têm muita renda e os intermediários também. Então, por isso, o que eles fizeram? O atleta que ganha menos de $200 mil ganha
Aí eles tiram 3%. Ganha mais? 5%. Então, aí eles fizeram um abaixo-assinado para que pudesse cair algumas coisas dessa regulamentação para voltar aos 10%, né? E ainda tá esperando para ver o que vai acontecer, né? Então, na época, a gente fez esse compilado aí das mudanças, né? Da nova legislação, o que teria, o que não poderia ou poderia, né? Para eles poderem situar um pouco, né? O que estava acontecendo, né? Veio também a nova Lei Geral do Esporte, trazendo muitas coisas também, né, em relação aos intermediários, em relação até o advogado, né? A gente conversou isso antes de começar o podcast, que um dos questionamentos também do intermediário é porque o advogado hoje pode atuar. Fala aí para eles. Tem um artigo na nova Lei Geral do Esporte, né? Não me recordo qual é. De cabeça também não sei, mas tá lá. E aí ele traz que várias pessoas podem representar o atleta. E o advogado pode ser um desses procuradores. Só que assim, a gente sabe que como é que a gente vai receber uma comissão de um clube, por exemplo, sendo que o clube ele tem que registrar no sistema deles o intermediário, que tem um número de registro. A gente não tem um número de registro. Ou seja, é mais uma das coisas que precisa ser regulamentada na Lei Geral do Esporte, né? Mais uma coisa. Porque eles jogaram ali várias outras coisas, inclusive o artigo 75. Isso. A profissão do atleta, do treinador esportivo. E ali eles não colocam também, né? Mas não vou nem entrar nesse detalhe agora, mas essa questão do advogado também. Também, é bem complexo. Porque assim, querendo ou não, muitos atletas nos procuram e os pais falam, doutora, a senhora não pode representar ele no clube? A senhora não pode... E assim, pela legislação pode, mas na prática como é que funciona? Porque assim, querendo ou não, a gente entendeu ali o quê? Que esse artigo trouxe um tipo normativo aberto. Então assim, ele jogou que o advogado pode, mas ele não especificou como que o advogado vai fazer isso. Porque o advogado pode? Pode. Ele vai o quê? Vai apresentar ali uma procuração? A gente pode fazer um contrato de representação? Como é que a gente vai... Né? Como é que a gente vai representar o atleta? Não, a gente é o agente de futebol do atleta. Mas aí a gente não tem um número de registro para que o clube possa registrar a gente, para a gente receber a comissão de forma legal. E aí, o que a gente faz? A gente até escreveu sobre isso. A gente escreveu um artigo para a UFRJ falando exatamente isso, assim, porque ficou muito no ar, né? E aí, se o advogado representa, eles não podem proibir. E nem impedir que a gente receba uma comissão. Então, e aí a gente até colocou na nossa conclusão lá, salvo engano, para que a OAB fosse na CBF e reivindicasse para criar esse tipo de registro. Exatamente. Para poder colocar lá na plataforma. Exatamente, para que a gente possa fazer algo de forma legal, né? Sim, a própria comissão da Conselho Federal trabalhar por isso. Exatamente. Enfim, deixa eu... Você já falou falou do livro, falou da comissão. Fala aí pra mim, como é que é trabalhar lá com o Mário, lá... o Luiz, com o Marcelo? Pra quem não conhece, o Mário é o presidente do Fluminense. Olha, é um desafio a cada dia, assim, porque eu trabalho diretamente ali com o Marcelo, né? Que é um dos sócios lá do escritório. Um advogado brilhante, né? Brilhante. Ele dá um show. Não, assim, é extremamente didático. Então, assim, ele, ao mesmo tempo, assim, que você tá ali, né, como advogada junto com ele te ensina, isso é isso, e ele te dá uma aula. Assistir as sustentações dele é uma aula. Então, assim, tem vezes que eu anoto a sustentação dele. É verdade, eu anoto a sustentação. Porque, assim, a gente tá ali para aprender. Né? Eu acho que o escritório, assim, Bittencourt e Barbosa, tem um nome muito grande, né? E não é à toa, né? E você carrega ali... trabalho que eles sempre carrega ali já um peso, porque você precisa fazer um bom trabalho. Então, assim, quando você tá ali representando grandes clubes... Você não está ali só representando grandes clubes. Você está representando o Mário, você está representando o Luiz, você está representando o Marcelo, você está representando o escritório, né? Então, assim, é uma responsabilidade que você precisa ter. E eles, assim, eles te impulsionam sempre a você nunca ficar acomodado. E lá é você e o Marcelo que faz a parte de justiça desportiva. Justiça desportiva, assim. Lá no escritório tem eu, diretamente no desportivo, né? Eu, Luiz, o Marcelo e o Paulo César, né? São 4. Mas diretamente, assim, em tribunais, eu e Marcelo. Né? O Luiz também faz. Mas o Luiz, ele cuida do escritório inteiro, né?
E o Mário também, mas o Mário acaba ficando mais ali pra parte do Fluminense. Então a gente hoje entende ele tá mais ali aquela afastado, carga né, por conta da diretoria, de trabalho né? que ele tem ali, né, pela presidência. Mas trabalhar ali, olha, desde que eu entrei, os desafios ali que a gente recebe, né, em relação à parte profissional, né, não é fácil. Né? As pessoas acham que é maravilhoso trabalhar num grande escritório. Com certeza é maravilhoso, mas você vai ser esticada, porque tem coisa que você não vai saber fazer. E aí você vai ter que aprender. E você vai ter que aprender na prática. Fazendo. Vai ser corrigida? Vai, mas você não vai errar mais aquilo. E aí é dia a dia, sabe? A Ana que eu fui lá atrás, eu já tô lá há 1 ano e 2 meses mais ou menos, não é a Ana de hoje. Sabe? Eu sempre falei, né? Na época eu falava que eu não queria sustentar. Não, sustentar não. Até na procuradoria também, que eu sou da procuradoria do futsal, né? Do Rio. Eu falava sempre a mesma coisa. E hoje é uma das coisas, assim, que eu mais amo fazer, né? Porque eu falo, né? Falo bastante. Não, e ela fala assim, não queria sustentar, mas ela vai dar aula, ela dá um show. Ela vai sustentar, ela faz também. Então não, porque minha amiga não, mas é verdade. E o pior, assim, que o primeiro dia, assim, que eu fui lá no escritório, eu ainda nem tava, assim, tipo, tava naquela fase ali de vai ou não vai, como é que vai ser, vai dar certo. Aí o primeiro dia que eu fui no escritório, eu tava almoçando com eles, a gente tava almoçando, e eles tinham um julgamento à tarde. Mas nem tava assim, nada ainda, o que ia fazer. Aí o Luiz vira e fala assim, coloca lá pra fazer esse julgamento, Marcelo. Aí eu olhei assim, vambora, eu vou. Aí depois, né, meses depois, aí eles brincaram, né, falaram assim, olha... Foi teu teste, né? Foi teu teste, se você tivesse recuado ali, não ia dar muito certo, não tinha entrado. Ou seja, passou, né, foi aprovado. Ali ele brincou, foi seu processo seletivo, praticamente, né, a sua entrevista. Mas é isso, assim, é um desafio, assim, a cada dia. E você trabalhar com pessoas muito grandes, assim, você tem que se capacitar mais. Às vezes a gente tenta se acomodar um pouco, aí ele já fala assim, vambora, você tá lendo isso? Você tá estudando aquilo? Eu preciso que você leia isso, eu preciso que você seja melhor nisso. Olha, eu preciso botar uma carga horária maior aqui em você de trabalho. Você quer aprender? Quer crescer? Então, vamos lá. Se você quer, assim eu vou te dar. No escritório eu faço a mesma coisa. O que eu te falei hoje que eu faço? Que eu fiz no feriado? Eu falei nada de Netflix, vou estudar. Porque tem que ser, né? Sim. Acho que o direito esportivo, ele requer isso. É uma área nova, é uma área que não tem muito advogado. Então, sim, você precisa ser o melhor. Exatamente. Sabe? Você precisa se destacar de alguma forma. E né? Poucos conhecem, inclusive, direito desportivo. Pouca gente inclusive, muitos magistrados, na hora de dar decisão, não sabe. Não sabe. Não conhece Por isso a legislação específica. Eu, assim, acho importantíssimo, na minha opinião, deveria ter uma justiça trabalhista desportiva. Não tenho a menor dúvida. Porque, assim, até dariam mais... seriam mais julgamentos mais específicos, mais voltados para o direito esportivo. Entendimento, sabe? Óbvio, eles vão entender o direito desportivo porque eles vão ter que ler, estudar sobre aquilo para eles poderem julgar alguma coisa, né? O juiz vai ter que dar uma estudada ali para ele poder entender o que está sendo falado, o que está sendo debatido. Por isso também a gente tem a CNRD, né? A CNRD também, a maioria, né, dos contratos, as coisas que são dirimidas em conflitos, né, vai para a CNRD, né? A competência para quem ali não sabe, um atleta ele pode tanto buscar os direitos dele tanto na CNRD, que é direto na CBF, né, uma via administrativa, como também na justiça trabalhista, aquela justiça que todo mundo já conhece. Inclusive, mandar um abraço pro meu amigo Rafael Fachada, que está fazendo um excelente trabalho na CNRD, o presidente também, Dr. Celso Portela, e né, eles estão realmente... trabalhando ali, batalhando para que... daquela massa da justiça que não anda, né? Exatamente, exatamente. E a CNRD tem feito um trabalho muito bom, assim, em relação a intermediários, atletas, né? Tem sido um trabalho muito bom. Mas, assim, resumindo, trabalhar mais, assim, lá no escritório é crescimento dia a dia, né? Que bom. Crescer. Eu tenho muito essa veia, assim, jurídica, né? A minha família toda veio da parte jurídica, assim. Minha avó até faleceu tem poucos meses, né? Era procuradora do Estado, daqui do Rio. Então, assim, eu morei com ela um tempo e ela acompanhou todo aquele meu estudo para a OAB, né? E ela falava, olha, você estudava que nem eu estudei para a prova de promotor, né?
porque eu estudava o dia inteiro, dava 10, 11 horas, eu tava sentada estudando. Ela falou, não, agora você vai passar, filha, agora vai passar. Né? Porque eu fiz uma vez a prova da OAB. Isso foi antes de eu terminar a faculdade. A sua avó, ela foi uma das suas inspirações para fazer direito? Foi, total. Porque, na verdade, eu queria biologia marinha. Caramba. E aí tua avó falou, não, vai ser procuradora do Estado igual a mim. É exatamente isso. Ela foi procuradora de justiça, né? Foi. Ela foi promotora de justiça e depois procuradora. Ah, tá. Não foi não, ela não foi procuradora do Estado. Foi procuradora de justiça. Isso. E aí ela falou, ai, filha, por que você não faz direito? O seu avô é advogado contratual. Eu faço não sei o quê. A tua tia... Minha tia era desembargadora daqui do Rio. Né? Meu pai trabalha na área também de segurança pública. Então, assim, todo mundo ali com aquela veia do direito. Quando eu falei que talvez faria biologia marinha, tipo, todo mundo, assim, ninguém falou nada. Mas a minha avó, ela foi, assim, e ela realmente foi uma inspiração, porque ela sempre foi uma mulher íntegra, sabe? E muito inteligente. Maria do Carmo Casanova. E muito conhecida, né? Minha avó sempre foi muito conhecida, porque ela tinha 1,5 m, era pequenininha, mas era uma mulher muito, assim, de autoridade no meio dos promotores, né? Ela era a presidente do Centro de Procuradores de Justiça do Rio, faleceu sendo presidente, né? Mais uma mulher, assim, sabe, muito guerreira, trabalhou... Acima do tempo. Não, ela trabalhou até os 88 anos. Caramba! Trabalhou. Ela faleceu trabalhando. Ela tinha recebido posse, pra você ter ideia, renomeação. Recondução. Não, ela foi renomeada pro negócio de presidente. Ela foi escolhida e renomeada. E aí, 2 semanas antes dela se internar, né? Ela recebeu a posse e aí logo depois ela se internou, mas... Eu vi lá no teu Instagram, você, teu pai, teu irmão, tua mãe, uma homenagem dela depois do falecimento. Aquela homenagem foi o quê? Todos os procuradores, promotores, estava o presidente, estavam todos lá, fizeram uma homenagem para ela, porque foi a única mulher que ficou tantos anos na presidência do Centro de Procuradores. Né? Legal, então, imagino que seja um motivo de orgulho, não só para você, para toda a sua família. Para todo mundo. A minha avó era a matriarca, né, Quando você se formou, falou que ia trabalhar com direito desportivo, o que ela achou? Ela amou, ela achou sensacional. Inclusive, quando eu contei para ela do Fluminense, ela ficou enlouquecida, né? Porque ela sempre foi fluminense. Ah, é? Ela sempre foi fluminense. Então, quando eu contei pra ela, vou trabalhar com o presidente do Fluminense. Ai, meu Deus! Ai, minha neta preferida. E ela, assim, falava, porque sempre quando as amigas do trabalho dela chegavam, você que é a neta dela, que ela sempre fala que vai pelo mesmo caminho dela, né, que trabalha com futebol, não sei o quê. Então, a minha avó sempre foi uma inspiração, realmente, de mulher, assim, batalhadora, sabe? Ela começou como professora, depois virou diretora de escola, e aí ela falou, não, ela parou, falou assim, eu vou sentar e eu vou estudar. Ela estudou 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Ela, minha tia e outros 2 colegas, todos eles passaram na prova de promotor de justiça juntos, né? E a minha tia foi pra juíza, né? Ela fez prova pra juíza e a minha avó pra promotora. E aí, toda essa veia, assim, jurídica, acabou... Eu não queria. Mas, assim, é algo que acabou sendo implantado, sabe? Em mim, assim. E aí, hoje em dia, eu entendo, assim, que realmente tinha um propósito, né? Eu falo muito sobre propósito exatamente por causa disso. Porque se eu tivesse feito outra coisa, eu acho que eu não sei o que eu seria, assim... Não sei, você está realizada profissionalmente? Não, totalmente, assim, porque hoje eu não me vejo, assim, fazendo biologia marinha, não sei nem como é que isso passou na minha cabeça. Desde adolescente, porque eu tenho uma veia muito, sabe, muito assim, sabe, de justiça, sabe, de buscar, assim, o melhor, eu preciso conseguir isso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso. O meu cliente, ele tem que ter esse êxito. Óbvio que a gente não pode falar assim, vai dar certo. Você vai ter o seu êxito. A gente não pode fazer isso, né? A gente, advogado, a gente sabe que a gente não pode fazer isso, né? Mas a gente busca isso, né? Então... Por muito tempo, assim, eu falei, cara, como é que eu pude pensar em outra área a não ser o direito, né? Então, assim, eu não consigo me ver fora do direito desportivo, não consigo me ver fora dessa área, assim, que eu olho e eu falo, cara, eu não é onde eu quero chegar ainda, mas eu tô começando, sabe? E eu acho que as pessoas precisam de pessoas certas perto dela. Sim, com certeza. Porque, assim, é uma coisa assim que eu sempre ouvi a verdade. Sente na mesa com pessoas que sabem mais que você.
com pessoas que conhecem mais daquilo do que você, para você poder ouvir e também você saber aquilo. Então, assim, eu sempre busco, assim, óbvio, ajudar as pessoas que estão começando também, porque eu já comecei. E eu sei que eu precisei lá de pessoas que me puxavam. Então, eu quero ser essa pessoa também que puxa essas pessoas para falar assim, ó, faz isso, faz aquilo. E assim, e lá no escritório, o Luiz tem essa veia também de ajudar, sabe? O Marcelo eles têm essa veia, assim, também. Então, por isso que eu me identifiquei muito lá lá no Bittencourt e Barbosa, exatamente por causa disso. Eles têm essa veia, assim, de didática, de ajudar, sabe? Não de empurrar para trás, falar assim, não, eles não fazem isso, sabe? Não, esse aqui você não pode, não, sabe? Eles falam assim, você consegue? Então, assim, se eles olharam pra mim e começando, e eles falaram assim, não, vai, você vai, vem, sabe? E acreditaram no meu trabalho, eu acho que a gente, assim, que já tá já há um tempo nisso, a gente também pode acreditar naqueles que estão começando. Então, quando eu vejo, assim, esse jovens... É o objetivo que sempre me procuram. Jovens começando, assim, eu vejo, assim, eu olho pras meninas, né, que estão começando, entrando, começando aí nos eventos, cara, eu me vejo, assim, nelas, sabe? Tipo, então, eu sempre, assim, que eu posso ajudar, até naquele café da manhã que a gente foi do aniversário do Sandro, tinha aquela jovem, né, que tava lá. E aí o Sandro falou assim, ó, ela tá mexendo aqui no STJD, nas coisas do processo eletrônico e tal, senta aqui do lado dela. E aí eu comecei a explicar pra ela, e ela assim, vidrada, sabe? Tipo, querendo pra quem aprender. Não sabe, vira uma cachaça esse negócio de direito desportivo, né? A gente fica louco com aquilo, né? Quem entrou e realmente é porque gosta daquilo. No início é que ela falou, a gente faz quantas e quantas, até hoje, né? Pessoas eu já atendi, cobri até valores, né? Enfim, mas porque a gente ama aquilo que está fazendo. Não, e assim, a gente nunca vai saber tudo. O que eu puder fazer pelo esporte, eu estou fazendo. Não, total. E é o que eu falei, assim, a gente nunca vai saber tudo, né? E a ideia desse podcast foi justamente trazer um pouquinho da experiência de cada um. Não, incentivar, né? Assim, a pessoa que olha... Se você, assim, eu falo assim pro pessoal que está começando, se você chegou a ouvir, ai, não, muda de ramo, porque isso é muito difícil de você entrar. Sim, seja ele qual for. Persevera, também, né? sabe? Entra. O civil, o criminal ou a medicina. Exatamente. O jovem tem que correr atrás dos seus sonhos. Não, perseverar mesmo. Sim. Ai, o que eu posso fazer para conhecer? Vai nos tribunais, começa a assistir sustentação, começa a ser conhecido pelos advogados, sabe? Porque são os mesmos. O advogado do São Paulo, o advogado do Vasco, o advogado do Fluminense, o advogado do Flamengo. São pessoas que vão começar a olhar para você. Oi, doutora Ana, tudo bem? E aí vão começar a te conhecer. E dali pode vir uma indicação para você entrar num clube, pode ser uma indicação para você entrar num escritório, sabe? E você aprender. Por exemplo, muitas vezes eu te ligo, Renata, o que você acha aqui dessa situação? Muitas vezes você me liga, Ana, o que você acha dessa situação? Como é que a gente pode agir aqui? Como é que a gente pode... jurídico é assim, são debates constantes. Exatamente, entendeu? Mas eu acho que o perseverar, eu acho assim, na minha fé, assim, uma coisa que eu mais aprendi é isso, perseverança, sabe? Não deu certo? Continua. Não deu certo? Vai em frente. O seu foco tem que ser um. O seu foco é aquele? Vai. Sabe? Corre atrás daquilo. Porque hoje em dia a gente vê assim, as pessoas desistindo. Eu falo assim para muitas mães de atletas, só não vence aquele que desiste. Exatamente. Porque é igual o estudante de concurso. Só não o Neymar falou isso. O Neymar falou isso. Sabe por que eu venci? Eu sou o Neymar hoje? Lá atrás tinham atletas muito melhores que eu. Mas eles pararam, eu não. Só porque eles não receberam um contrato maravilhoso com o clube, eu também não tinha recebido. Mas eu continuei. E persistiu, e ele abriu mão de tudo, e ele treinou, ele, sabe? E ele era humilde. Era um cara humilde, era uma família humilde. Olha onde é que o Neymar tá hoje. Porque ele perseverou. Sabe? Eu vejo assim, eu acho que a gente tem que ter essa veia de perseverar. Se a gente quer aquilo, a gente tem que perseverar. Porque se você não perseverar, você não queria tanto assim. Exatamente. Né? E tem que entrar. Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é fulana. Qual o seu nome? Ah, eu sou presidente da comissão. Pô, cara, o tanto de evento que eu e Sandro a gente foi no começo, muito. A gente ia pro centro da cidade, na OAB, lá na Marechal Câmara, pra assistir palestra. Eu conheci o pessoal do Fluminense, o Lucas Maleval, dando palestra, assim. Eu conheci o Grafite, assim. Eu conheci a Renata Mansur, doutora Renata, assim. Conheci vocês, assim. Sabe? Indo nos eventos. Porque você acaba ficando o quê? Figurinha marcada. Pô, aquela pessoa ali, caramba, como ela tá perseverando. Poxa, vamos dar uma oportunidade pra ela? Assim, sabe? E você vai crescendo, sabe? Hoje você tá aqui, amanhã você tá no degrau seguinte. Depois você tá no outro degrau,
Você tem que ir aos poucos crescendo. Isso a gente aprende assim em qualquer área da nossa vida. Não, com certeza. Sabe? Toda área, sabe? Todas as áreas a gente aprende. Profissional, pessoal, de fé, acho que tudo. Todo mundo passa por batalhas. Todo mundo enfrenta, né? Situações. Nada meu foi fácil. Nada é fácil, entendeu? O que difere uma pessoa é outra é a forma como você lida com aquilo. Isso, com certeza. Entendeu? É a forma como você lida com aquilo. Então, Ana, para finalizar, tem algum caso, alguma situação com algum atleta quando você começou, alguma situação que você queira trazer aqui para o pessoal? Bom, a gente faz muitos clubes grandes lá, né? Santos, Volta Redonda, Grêmio. Cara, a gente tem muitos casos assim de atleta, né, com agressão física, ameaça, e engraçado que a maioria, sem ser agressão, claro, a maioria é contra a arbitragem, né, que acho que traz muito aquele artigo 258, das toda falas. Hora, eu já fiz julgamento disso aí. Exatamente, mas engraçado assim, a gente faz as defesas lá, né, a gente tem aquela linha tênue ali da ofensa, né, o que é uma ofensa? O que é ali só apenas uma contrariedade à ética? Porque você tem que entender isso, que é o calor da emoção. Óbvio, a gente não pode admitir um árbitro, né, que é uma autoridade máxima em campo, ser desrespeitado. Isso jamais. Eu acho que o árbitro tem que ter o seu respeito, né? Porque ele é uma autoridade assim, maior ali no campo. Até na última palestra que eu falei sobre essa profissionalização do árbitro, né? Que como pode um profissional tão importante ainda não ser profissional, ser amador? Né? Isso é bom. Pra mim, assim, no meu ver, eu acho que é até desrespeitoso com a profissão deles. Né? Porque todos os outros, até fiz uma pesquisa, eu botei profissionais do futebol. Apareceram todos, menos o árbitro. Apareceu o cara do marketing, apareceu o jornalismo, apareceu o fisioterapeuta, médico, atleta, menos o árbitro. Então, assim, eu acho que tem que ter esse cuidado maior com a arbitragem também. A gente vê muito isso, mas também a gente tem que ver até que ponto é um desrespeito, né, ali. Porque a gente tem o direito de manifestação, direito de manifestar ali o pensamento, o atleta, a comissão, né, eles podem ali na hora, né, a gente vê muito isso. Mas isso não pode chegar a afetar a arbitragem, não pode chegar, né, a ter aquela ofensa. Então, a gente tem muito essa parte, assim, que é o artigo 258, né, que é a contrariedade à ética, desportiva, né, que é mais essa parte ali de respeito à arbitragem e tudo. A gente também tem muito em relação que a gente vê muito, né, nos jogos, arremesso, invasão, Sim. Né, então, teve até um último caso, né, que eu fiz tem umas 2 semanas, de 213, né? O 213 é exatamente isso, é aquela prevenir e reprimir. Aí tem desordens na praça de desporto, arremesso. Não sabe o clube, né, que é punido. Na verdade, assim, tanto o clube mandante quanto o clube visitante, eles podem ser punidos. Sim. Mas, normalmente, o clube mandante é o que mais recebe, porque ele tem aquele organização ali para fazer. Sim. Então, assim, você sempre tem que estar ali mostrando se o clube fez uma prevenção. Quais foram as prevenções do clube? Aí é o trabalho do advogado, a gente vai buscar as provas. Então, você pega o quê? Você pega os ofícios, você pega os ofícios da polícia, os ofícios que você requisitou segurança particular, se teve ali, apareceu no outdoor que não pode ser arremessado objetos em campo. Então, assim, aí a gente faz essa prevenção. E a repressão? A repressão a gente tenta mostrar ali, na hora do tumulto, aconteceu a prevenção da polícia, a polícia teve aquele acesso imediato, ela conseguiu conter. Então, assim, eu até fiz um 213, foi do Volta Redonda, alguma coisa assim. E aí foi exatamente isso, né? Eles trouxeram ali o artigo 213 como se tivesse tido uma confusão, um tumulto ali, que parou, não teve arremesso nem nada. Mas, qual foi ali a minha tese, né? Como a confusão ocorreu ali em relação à comissão, atletas, foi dentro de campo, o 213, normalmente, ele é usado para a torcida. Então, tanto o STJD quanto o TJD, quando eles julgam em relação a isso, inclusive tem nos parágrafos abaixo, trazendo a torcida. Então, eles usam o 213 para a torcida. Então, quando a Procuradoria trouxe ali, em relação ao 213, em relação ao clube mandante, que podia, inclusive, perder mando de campo,
eu falei assim, ó, o que a gente pode fazer aqui? Aí você começa a analisar, né, várias situações. Aí você traz a prevenção, traz a repressão, e aí eu trouxe essa situação do 213. Olha, o 213 é pra torcida. Tem como você julgar aqui o clube mandante? Todos os atletas que tiveram ali no tumulto já foram julgados. E aí já foram pena individualizada. Princípio da individualização da pena. Então já foram julgados. Então assim, não tem que julgar o clube, sendo que o clube fez a prevenção e fez a repressão. É o binômio. Né? Se o artigo traz isso... Então, assim, por isso que o advogado, ele tem que ter essa, buscar tudo. Ó, teve prescrição, vamos ver aqui a data do jogo, a data do recebimento da denúncia, que também traz do CBJD, né? O CBJD interrompe a prescrição com o recebimento da denúncia, né? Então, a gente tem muito debate também em relação a isso. E é muito difícil, assim, quando é 213, sempre tem o perigo não só da multa, mas também da perda de mando de campo. Pois é. Né? Porque quando é algo grave, né, esse último, a gente teve 54 minutos de paralisação de partida. E aí, qual foi o resultado? Absolvição, a gente tivemos uma absolvição. Porque eu acho que é isso. A gente. São três coisas. E aí, pro advogado, não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. Eu voltei feliz. Porque é isso, assim, a gente tem que buscar provas. Lá, assim, o Marcelo ele sempre fala, ó, provas antes. A gente tem que ver tudo que a gente consegue. Vamos ver o jogo, vamos tentar a prova, vamos tentar os ofícios, boletim de ocorrência, o que teve, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, estuda o artigo, o que esse artigo diz? Então, a gente tem que sempre buscar isso, né? Entendendo ali. Como, aí a situação, né, em si, né, teve spray de pimenta. Então, ali o que eu trouxe, inclusive, né? Que o spray de pimenta impediu que os atletas voltassem para o campo. Porque o spray de pimenta impede você de enxergar. Então, eles tiveram ali pelo menos 20 minutos para voltar os olhos, para eles poderem atuar. Entendi. Então, assim, a gente tem que arrumar teses, realmente, para que o nosso... O jogador, né? Que no caso, o nosso cliente tenha êxito. Sim. Então, eu sempre, quando eu vou pela absolvição. Sendo o mais absurdo possível, eu peço absolvição. Porque pode ter um auditor que entende também pela absolvição. E esse auditor mudar a cabeça de todos. Me convenceu. Exato. Exatamente, entendeu? Então, assim, a gente traz vários argumentos para poder ali descaracterizar o que a súmula traz. Porque a súmula tem presunção relativa. Eu sempre gosto de deixar isso claro. Né? A súmula, né, tanto a súmula quanto o relatório do delegado, elas têm presunção relativa. Então, não é uma coisa absoluta. Se a gente trouxer prova, trouxer vídeo, né, trouxer as situações, a gente consegue descaracterizar aquela súmula. Às vezes, amenizar, né, ou até uma absolvição. Eu, enquanto jogadora, várias vezes né? Exatamente. Às vezes vinha uma sustentação e aí realmente mostrava um outro lado e eu mudava até meu voto. Exatamente. Geralmente eu levo o voto pronto. Acho que a maioria. A maioria. Mas eu acho legal, assim, quando os auditores, eles ouvem o que a gente fala. Né? Tem muito, por isso que é importante o clube contratar advogado especialista de direito especialista. Porque importantíssimo. Muitas situações eu já cansei de julgar sem defesa nenhuma. Na verdade, 90% dos casos. Não, e assim, a gente atleta, olha... Não, coitado, geralmente não vai. Árbitro também. Exatamente. E aí você olha e fala assim, poxa, se eles não se preocuparam nem em mandar uma defesa, mesmo que um 206, que é atraso, ok. Você não tem muita defesa para atraso. Sim. Atrasou. Mas atrasou às vezes por algum... Atrasou no início, reinício, se não tem justificativa, não tem o que fazer. Você não vai ter o que fazer. Às vezes tabelado, os tribunais tabelado, acabou. Mas se for um 213, um 254A para atleta, um 257 de rixa, aí você tem que trazer, porque é algo mais sério. Você pode ali ter uma pena mais pesada, né? Mesmo podendo depois recorrer, né? Trazer ali um recurso, ir para o pleno. Mas mesmo assim, a princípio, aquela pessoa já sai ali com aquele julgamento. Então, assim, né? Quando a gente pega uma absolvição e a procuradoria não pede o acórdão, pra gente é maravilhoso. Perfeito. Sim, perfeito. Acabou ali. Encerrou. Entendeu? Mas é isso, Ana. O nosso tempo está acabando. Queria te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre. Você ter vindo, minha parceira dos cafés aí, né? E sempre sai coisa boa dos nossos cafés. Sempre, né? Sempre. Vamos aproveitar para mandar um abraço para o nosso parceiro de café, a Sandra, que abandonou a gente, foi lá para Brasília. Mas tá super bem lá. Tá super bem lá, fazendo trabalhos incríveis, projetos sensacionais lá com o querido Atirson. Um abraço para a Tirson também. Obrigada, Ana. Eu que agradeço mais uma vez,
Sempre que quiser, tô aí, pode me chamar de novo. Pra mim é uma honra. Já gosto de falar, né? Passou rapidinho o tempo. Passou, né? Passou rapidinho. E eu agradeço mais uma vez o convite. Mais uma vez agradecer você, doutora Márcia, né, por todo o investimento, incentivo, por vocês serem essas advogadas incríveis que vocês são, pessoas assim maravilhosas. Foi eu que agradeço aí pelas palavras. Não, assim, eu não falo isso só, vocês sabem disso, que eu sempre que eu posso eu falo isso, porque eu realmente sou grata a vocês. Realmente, assim, todo o passo assim que eu dei, vocês fizeram parte. E eu sei que vocês estão fazendo isso também com outras pessoas. Isso é muito bom. Esse é o objetivo da comissão. Isso é importantíssimo. Então, eu sou muito grata a Deus realmente pela vida de vocês. E que eu possa a cada dia contribuir também com outras pessoas. Sim, se né, Deus crescer. quiser, a gente fomentar cada vez mais o direito desportivo e ajudar ainda o esporte. Exatamente. Né? Esse é o objetivo de quando a gente entrou. Exatamente. Óbvio que a gente quer trabalhar com isso. Exatamente. Mas no meu caso, o que eu puder fazer para fomentar e melhorar o esporte, mudar a vida das pessoas, porque o esporte é isso, né? Ele muda a vida das pessoas. E a inclusão, né? A gente tá aqui para mostrar que o direito esportivo não é exclusão, é inclusão, né? A gente quer incluir as pessoas, né? Aqui não tem competição, né? A gente sabe disso. A gente tem aqui inclusão, acho que amizade, união. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso que faz do direito desportivo totalmente. Então, assim, do direito. Totalmente. Então, se eu puder, assim, quem quiser entrar em contato com a gente tá aqui para ajudar, para somar, né? Nossas redes sociais, doutora Ana Linhares, a Renata também, Renata Falcão, né? @renatafalcão.dv. Então, quem quiser, assim, a gente é muito acessível, né, para ajudar, para estar junto. Podem contar com a gente, né? Com certeza. Que precisar, pode contar comigo. E é isso aí, tamo aí. Foi uma honra, Dê. Obrigada. A honra foi minha. Obrigada aí.